Vou apresentar agora a configuração do ambiente do desenvolvimento de programas em si. Então, eu deixei aqui junto com o material, um roteiro. Na verdade, estou oferecendo aqui 3 alternativas. Uma é usar recursos disponíveis para smartphone ou um portal online. Esse portal aqui já tem um ambiente mais ou menos configurado do jeito que a gente está usando em sala. Você pode escolher aqui a linguagem que você vai desenvolver o seu código e aí ele abre um ambiente, o lugar onde vão estar os arquivos, o programa para executar. Só aqui ele vai executar o programa que você desenvolveu. Então, uma alternativa. Outra alternativa é configurar para o Windows. Então, para configurar para o Windows, você tem que instalar o Ciguin, depois criar caminho no sistema de arquivos do Windows para o compilador C, instalar o Visual Code, instalar extensões de Visual Code para programas em C, criar uma pasta onde você vai desenvolver os projetos. Então, vamos fazer esse passo a passo aqui, a instalação para o Windows. Então, primeiro, vou abrir uma aba aqui, o site onde vocês vão baixar o Ciguin. Então baixa aí o programa, setup, e a partir dele vocês vão fazer a instalação. Vamos lá para a pasta, fazendo aqui a instalação, ele vai pedir autorização, vamos avançar, vamos fazer a instalação da internet, vamos gravar nessa pasta mesmo padrão, C:/Win64, depois nós vamos definir caminho para essa instalação no Windows, vamos baixar nessa pasta mesmo, download padrão, e vamos fazer, selecionar com fonte, uma conexão direta. Então eu estou sugerindo aqui vocês escolherem como espelho, vai estar a instalação desse Ciguin, o linorg.usp.br, é um repositório aqui no Brasil mesmo. Ele vai baixar, depois que terminar de baixar, vai aparecer aqui a lista de programas que ele vai instalar. Nesse caso não está aparecendo nenhum aqui, porque esse Ciguin já está instalado. Aí você vai criar e avançar, não tem nenhuma mudança para fazer aqui, ele vai terminar de instalar para você Ciguin, certo? Eu vou interromper aqui porque esse Ciguin já está instalado. Então o próximo passo é adicionar os binários, os executáveis desse Ciguin no caminho de diretórios do Windows. Então, para isso, nós vamos clicar com o botão direito no botão iniciar, depois nós vamos escolher sistema, informações de sistema, variável de ambiente e vamos criar um caminho, um path para essa variável de ambiente. Então, vou lá, botão direito, sistema, informações de sistema, nós vamos em configurações avançadas, variáveis de ambiente e aqui, olha aí, em caminhos, nós vamos editar e aí acrescentar essa variável aqui, vou excluir só pra gente colocar de novo. Então, vamos lá, é novo, aí ele vai pedir para mim, eu tenho a opção de procurar, nós vamos procurar no meu computador, a pasta C, diretório Ciguin, a pasta bin. Eu não vou deixar essa pasta no caminho diretório. Ok, então ele inseriu essa pasta, esse caminho, no sistema diretório do Windows, certo? Nós podemos, inclusive, experimentar agora para ver se ele é visto. Clico no botão direito, executar, abro aqui um terminal, vou digitar aqui o comando GCC, se ele der essa mensagem aqui, é fatal porque não encontrou aqui de entrada, está instalado e está visível a partir do sistema de arquivo do Windows. Nós vamos fazer o que agora? Instalar o Visual Studio. Vamos abrir aqui na outra aba, o Visual Studio no Windows. Baixa a instalação, certo? Executa. Vamos salvar isso daqui, Então na hora que ele finaliza aqui de baixar, vai na pasta onde está, vamos executar. Aí ele vai pedir para a gente ler aqui um termo, de licença, acordo de licença. Eu aceito o acordo, próximo. Estou pedindo para ele criar acesso direto, atalho e etc. Ele vai criar, instalar, finalizada aqui a instalação, a gente vai ter nosso ambiente de desenvolvimento. O ambiente de desenvolvimento ele integra um editor de texto, algumas extensões e uma série de facilidades. Concluímos, vamos iniciar o Visual Code. Então, essa padrão, a gente tem a opção aqui de mudar, preferência de cor e coisa, por exemplo, tema. Posso mudar aqui para ficar branquinho, então deixar escuro dessa forma mesmo. Depois disso, nós vamos instalar extensões. Então, para instalar extensões é aqui, Então, já tem essas 2 extensões instaladas aqui, Para instalar, eu vou desinstalar só para mostrar como é que é o procedimento, certo? Vou fechar, vou abrir de novo. Então a gente vem aqui, extensões, vamos escolher C, e aí nós vamos instalar 2, que essa é para compilação e a outra essa daqui, C/C IntelliSense. Então clicamos, install, essa extensão já foi instalada, clicamos install, essa extensão também já foi instalada. Então a gente pode agora criar uma nova pasta, Então vamos abrir a pasta aqui. Então, por exemplo, no meu computador, dentro da pasta de documentos, por exemplo, eu vou criar uma pasta chamada
chamada Progress, certo? Então, vou selecionar essa pasta. Essa vai passar a ser a minha pasta onde eu vou desenvolver meus projetos. Eu vou abrir um novo arquivo, dar um nome aqui de teste.c. Vamos desenvolver aqui no primeiro projeto. Então, tá aqui meu projeto. Para compilar e executar, basta digitar F6. Ele compila e já executa aqui para mim no terminal. Então, ele já compilou e já executou aqui no terminal. Certo? Então, esse é o ambiente para o Windows. Uma outra alternativa é criar um ambiente para Linux. Então, para criar um ambiente para o Linux, nós vamos ter que baixar o ambiente virtual, né, do Linux dentro do Windows. Então, nós vamos ter que baixar o VirtualBox. Certo? VirtualBox é o programa que vai virtualizar esse Linux dentro do Windows para mim. Então tem várias opções aqui, né? O host vai ser um Windows, a gente baixa o programa. Então ele terminou de baixar aqui o programa. Nós vamos agora instalar. Na verdade ele já está instalado, né? Eu só comecei aqui uma sequência, só lendo aqui, né, as opções de instalação. Nesse caso, como já está instalado, dá opção para eu remover ou refazer, né, reparar uma instalação. Eu vou interromper, tá? A instalação já está pronta, finalizamos aqui. Então, com o VirtualBox instalado, nós vamos baixar também uma imagem do Linux para poder instalar nessa máquina virtual, certo? Então, eu estou sugerindo aqui instalar um Ubuntu, que é uma distribuição Linux bem interessante, né? Fácil de usar. Então, a gente tem várias opções aqui de instalação, né? Eu experimentei com esse Lubuntu, Ubuntu Mate e Ubuntu Desktop, né? Eu vou sugerir que vocês façam a instalação desse Ubuntu Desktop. Ele pede para baixar, né, um arquivo chamado ISO, pois nós vamos mapear esse arquivo aqui, né, imagem de instalação do Linux, num drive de CD na nossa máquina virtual para poder fazer a instalação. Então ele pede para salvar, né, isso vai demorar um tempo, que são 2,6 GB, eu vou pular isso também, que eu já tenho copiado aqui na minha máquina, tá? Então, depois disso feito, nós vamos abrir o VirtualBox, tá? Tá aqui. Ele já tem essa máquina instalada, eu vou apagar ela, vou instalar de novo, só para mostrar para vocês como funciona, né? Interessante esse esquema de virtualização é que você pode instalar máquinas e desinstalar sem muito prejuízo, sem muito problema, tá? Então a sequência aqui que eu estou sugerindo, né, é criar uma nova máquina, tá? Vamos criar uma máquina Ubuntu 20, que eu vou chamar. Nesse caso, uma distribuição Linux Ubuntu 64 bits. Vai pedir aqui a quantidade de memória, né? Vou colocar aqui uma quantidade boa de memória para essa minha máquina virtual. Vamos criar um disco. Vai ser um disco virtual, né? Alocado dinamicamente. O tamanho inicial dele 10 GB, né? Vamos deixar nesse tamanho mesmo, ele é ciente que a gente vai fazer. Então, ele cria essa máquina virtual. Agora nós vamos ter que, depois que a gente criou, nós vamos configurar, né? Então aqui vamos configurar essa nossa máquina. Então nós vamos, o processador, nós vamos habilitar esse PAI, armazenamento, né, o drive de CD está vazio, nós vamos escolher uma imagem de disco, né, que vai ser o Ubuntu 20, que nós vamos deixar, né, no nosso drive de CD dessa nossa máquina virtual, né, que mais? Nós vamos, monitor, nós vamos aumentar aqui um pouquinho de memória também para ele, né, certo? Então, basicamente, essas são as opções que eu vou fazer, e aí é só iniciar. Na hora que eu iniciar aqui, ele vai começar a instalar o Linux nessa máquina. Essa instalação vai demorar um pouquinho, ele pede para baixar adicionar isso para convidado, vamos instalar assim, isso daqui vai ser muito útil para a gente terminar de integrar essa máquina virtual no nosso Linux, tá? Aí está dizendo que a mídia não foi encontrada, então provavelmente na hora que eu vinculei aqui vamos terminar isso aqui, desligar essa máquina, eu acho que foi esse mapeamento aqui que eu fiz errado, vamos ver, configurações, armazenamento. Ah tá, na verdade aí que a gente vai ligar é a nossa Ubuntu 20.04.1, né? Essa daqui. Vamos iniciar de novo. Então agora sim ele está fazendo a instalação. Está checando o disco, né? Um disco que a gente acabou de criar. São procedimentos normais, né, de instalação, mesmo quando estiver instalando numa máquina, com partição de uma máquina. Tá? No caso, a gente está instalando numa máquina virtual. Não encontrou nenhum erro. Finalizando aqui de iniciar, né, a inicialização do sistema operacional a partir dessa mídia, imagem. Agora ele dá a opção para mim para instalar. Primeiro nós vamos escolher aqui nossa língua, né? Do Brasil, ele já traduz aqui para mim todo a instalação. Vamos instalar o Ubuntu.
Um pequeno probleminha aqui, pessoal, é que como ele está rodando na janela com pouca definição, então parece que não cabe a janela toda, tá? Então a gente pode arrastar a janela aqui para poder ver as outras opções, né? Então, aqui ele está pedindo para definir qual o layout do teclado, né? Então é interessante testar, né? A sugestão que eu dou, testar as teclas cedilha com tio, né? Que é o do teclado em português, né? Ou o teclado, se for o caso. Lá já está configurado direitinho. Continuar. Próxima pergunta é: vai fazer a instalação normal? Vamos fazer a instalação normal, certo? Ou instalação mínima. A gente pode optar. Vou tentar aqui essa instalação mínima para ver como que vai ficar, tá? Então ele não vai instalar só de escritório, reprodutor de mídia, nem nada. Como a gente vai desenvolver só para instalar, só para desenvolvimento, vou experimentar essa instalação. Baixar atualizações, vamos continuar. Como é a instalação numa máquina virtual, não tem problema apagar o disco e instalar o Ubuntu. Se você estiver instalando isso numa partição, é interessante entrar nessa opção aqui, a opção avançada. E vocês não vão perder, por exemplo, se já tem instalado um Windows na máquina de vocês. Mas quando a gente está fazendo instalação na máquina virtual, não tem problema nenhum, né? Apagar o disco e instalar tudo de novo. Ele vai começar agora a instalação propriedita. Vai perguntar qual que é o parâmetro aqui de hora, né? De onde que a gente está na instalação. Vamos ter que dar um nome aqui para nossa máquina e vamos ter que escolher uma senha. Essa senha é importante vocês guardarem, que vão precisar dela em vários momentos aqui, quando forem fazer instalação, forem fazer atualização do Linux, tá? Então essa é a senha de administrador. A opção que eu vou setar aqui é para iniciar a sessão automaticamente. Agora sim que a instalação vai começar. Ele vai copiar os arquivos, depende da internet, né? Então essa instalação pode demorar um tempo maior ou menor, dependendo da qualidade da conexão. Instalação concluída, nós vamos reiniciar o sistema. Ele pede para tirar a mídia, não é necessário nesse caso, ele mesmo já desvincula essa mídia nessa máquina virtual. Aperta o Enter, então ele vai reiniciar o sistema agora com a instalação. Está iniciando, finalizou a instalação. Aqui ele tem algumas coisinhas a mais de instalação. Está dentro de uma janela ainda, né? O ideal seria que a gente redimensionasse. Mas para poder habilitar as opções aqui, redimensionamento, para poder configurar melhor, é necessário instalar esses adicionais para convidar. Tá? Então, vamos clicar aqui. Ele montou aqui para mim um CD, né, virtual, que é essa configuração para convidar. Então, a gente vai mandar executar. Ele vai pedir a senha de administrador, aquela que a gente cadastrou na instalação. Feita a autenticação, ele vai instalar. Então, ele pede para eu apertar Enter, né, para finalizar. Tem algumas atualizações aqui para ele fazer também, né? Vou pedir para ele fazer as instalações. Finalizada a instalação, a gente vai reiniciar o sistema agora, tá? Então, iniciado. Agora a gente tem a opção de aumentar aqui, ó, redimensionar a tela. Então, por exemplo, 1280 por 800. Essa tela é maior. Esse botão aqui, ó, o Ctrl da direita no teclado, é o que está habilitado aqui com uma tecla host, tecla do hospedeiro, tá? Algumas funções aqui de visualização que a gente pode alterar, por exemplo, tela cheia, eu posso fazer com que o sistema ocupe a tela toda do meu desktop, tá? Então, se eu quiser voltar, agora eu aperto Ctrl direita e F, aí ele vai voltar a virar uma janela. Eu posso também pedir para ele adaptar o tamanho da janela aqui, se eu quiser. Tá, isso feito, nós podemos agora abrir um terminal. Então, Ctrl Alt T, ele vai abrir um terminal para mim. Ctrl Alt T, abrir o terminal. Eu vou digitar agora o comando sudo apt install e o build essential, que é a instalação do C, né, dos pacotes para desenvolvimento. Pede aqui de novo a senha de administrador que a gente instalou anteriormente. Vamos continuar assim, né? Aí ele vai fazer agora a instalação do GCC, quer dizer, do GCC e de outros pacotes de desenvolvimento. Tá? Já terminou a instalação. Se eu digitar aquele comando GCC aqui, ó, ele vai dar aquele mesmo erro que deu lá no Windows, né? Que é fatal, nenhuma de entrada, mas o C já está instalado e configurado. Podemos também, pessoal, fazer a instalação do Visual Studio aqui também, tá? Então, como é que eu vou fazer? Olha, como eu quero copiar um link daqui, né? Esse link aqui do Visual Code, quero copiar esse link e colar no navegador que está dentro da máquina virtual, nós vamos ter que habilitar área de transferência bidirecional, tá? Então, quando eu clico aqui, ó, dispositivo, área de transferência compartilhada bidirecional, significa que eu consigo, o que eu copiei no Windows, eu trazer aqui para a máquina virtual, e o que eu copiar aqui na máquina virtual, eu trazer para o Windows também, tá? Nesse caso, eu copiei o endereço, só para não ter que digitar de novo. Tá aqui, né, a página para ele abrir na máquina virtual, a página de instalação, né, do Visual Studio Code. Vou baixar aqui, né, instalação Deb, no caso do Windows, do Linux, né? Vou pedir para salvar.
Na hora que ele terminou, eu vou abrir a pasta, certo? Vou vir aqui abrir no terminal e agora a gente vai dar o comando sudo apt install /code, né? Code tab, ele vai terminar de completar o nome aqui para mim. Quando eu apertar o enter, vai pedir a senha de administrador novamente e vai fazer a instalação agora do Visual Code dentro do ambiente dessa máquina virtual. Deixa eu ampliar aqui para a gente ver a janela toda. Então, host F, ele vai fazer aqui a tela toda, né? Então, já está instalado na minha máquina virtual. Nós podemos agora, vou fechar aqui o terminal, vou fechar aqui o sistema de arquivo, vou fechar aqui o navegador, certo? E nós já temos instalado. O que nós podemos fazer agora? Nós vamos abrir o Visual Studio Code, né? Ver, olha, já está instalado aqui. E aí vamos fazer o mesmo procedimento que fizemos no Windows, né? Nós vamos instalar extensões aqui para o C, né? Vão ser basicamente essas duas aqui, olha, IntelliSense e o Compile Run, certo? Já criei esses dois, já instalei esses dois, já estão disponíveis aqui. Vou criar uma nova pasta, né? Nesse caso, dentro da pasta pessoal, vou pedir para abrir uma nova pasta que eu vou chamar de Props, certo? Então essa vai ser minha pasta onde eu vou desenvolver os projetos aqui, né? Os programas em C. Então tá aqui, já estou na pasta aberta, né? Então, nós podemos agora criar um novo arquivo, teste.c, e digitar nosso programa. Então, fizemos o mesmo programa que a gente fez lá no Windows, né? Se eu apertar F6, ele vai compilar e executar aqui dentro do ambiente, tá? Então, aqui está rodando esse ambiente virtual. Se eu vier com o mouse aqui no canto, eu tenho as opções também da barra, né? Da janela onde essa máquina virtual está sendo executada, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, nesse botão, ele vai virar a janela novamente, certo? Então, essa é a configuração para uma máquina virtual. Para encerrar a execução dessa máquina, pessoal, é como se estivesse desligando um computador, tá? Você vem aqui, ó, clica no botão, nessa setinha para baixo, desligar e desligar. Aí o que vai acontecer? Ele vai encerrar a execução dessa máquina virtual e vai fechar a janela dentro do VirtualBox, tá? Se eu quiser, eu posso criar um atalho dessa máquina virtual na área de trabalho, tá? Então, ele criou um atalho aqui, ó, na área de trabalho. Toda vez que eu quiser agora executar essa máquina do botão 20, é só clicar, ele vai abrir essa janela e executar, iniciar, né, o sistema operacional dessa máquina virtual. Então, o procedimento é o mesmo. Encerra aqui, né, então, a indicação de como vocês podem configurar essa máquina virtual